Olá, poucas pessoas sabem que a evolução da TV brasileira passou pelas mãos de um uberabense. E eu estou aqui com José Pedro de Freitas, que é este uberabense, que é alvo de um trabalho feito pela jornalista Isabel Dorinec, que é esse livro que foi lançado dia 14 em Uberaba, que se chama José Pedro de Freitas, um comunicador da TV brasileira. Seja muito bem-vindo, seu José Pedro. Obrigado. Seja muito bem-vinda também, Isabel, para a gente contar aqui, um resumo do que é essa história fantástica do seu Zé Pedro. Seu Zé Pedro, o senhor foi para São Paulo, saiu de Uberaba, foi para São Paulo, foi trabalhar na TV Tupi em 1955, é isso? Foi. Eu fui para São Paulo por indicação de um velho, um senhor idoso, que me ouviu contar um pouco dos meus anseios, das minhas vontades, e ele pôs a mão no meu ombro, o senhor, o berlandense, falou: meu filho, o que você está fazendo aqui? Seu lugar é São Paulo, vai para São Paulo. E eu acreditei e fui para São Paulo procurar um amigo de infância que foi meu colega em Araxá, no Colégio Dom Bosco. Eu sabia que ele tinha ido para São Paulo. Lá eu fui procurá-lo. Coincidentemente, ele era corretor da antiga TV Tupi. Foi assim que o senhor entrou na TV? Foi aí que eu pedi a ele, então, que eu tinha vontade, foi sugestão, inclusive, desse velho amigo, que disse: a minha intenção era solicitar a indicação do meu nome para uma agência de propaganda. E conseguiram. Me levaram numa agência de propaganda, chamava Companhia de Incrementos e Negócios. Eu fazendo a entrevista com esse diretor da agência, ele falou: olha, o seu negócio não é agência de propaganda, não. Você devia ir trabalhar na televisão. Eu falei: mas como é que eu vou fazer isso? Não, nós vamos te apresentar lá. Aí quando eu fui procurar esse meu amigo de infância, ele era corretor da TV Tupi já. Aí ele subiu comigo até o diretor comercial da televisão, pedi a ele para indicasse para uma agência de propaganda. Aí a conversa foi ele que disse: não, vem trabalhar comigo. Aí o senhor começou trabalhando, fazendo o quê? Escrevendo textos comerciais, como redator comercial. E ficou quantos anos na TV? Eu fiquei de 50 até 72. Como é que foi essa vivência lá? Como é que era a TV naquela época? O senhor teve, assim, grande influência, até participação nesses movimentos da TV, né? Bom, a TV, como eu falei, ela funcionava empiricamente. Preto e branco? Preto e branco. O fato mais importante dessa minha passagem foi que por indicação não sei de quem, eu fiz uma viagem até Manaus, por conta... A trabalho? Ao trabalho, por conta da televisão, para fazer uma visita à televisão de Manaus. Foi lá que me disseram que tinham lançado uma máquina que gravava o som e a imagem ao mesmo tempo. O famoso videotape, que nós não conhecíamos. Então, eu vi essa máquina funcionando e voltei para São Paulo e comentei com meus companheiros, até que eles conseguiram trazer o Assis Chateaubriand para conversar comigo. Jornalista, né? O Chateaubriand falou: o que você viu? Eu falei: eu vi lá uma máquina que grava a sua imagem. O senhor podia adquirir isso para nós aqui em São Paulo. Ele autorizou a compra dessa máquina. Essa história é interessante. É que a máquina antigamente do videotape era do tamanho dessa parede ali. Uma máquina enorme. O rolo de fita era desse tamanho.
O Chateaubriand comprou, mandou despachar para São Paulo e lá chegou. Aí foi uma festa o dia que a máquina chegou, instalaram os técnicos da RCA, instalaram a máquina e vamos gravar, e gravaram. Foi aí que eu fiquei conhecendo esse grande amigo que virou meu compadre, que é o Luiz Galon. Aqui. Está aqui no livro, né? Luiz Galon, grande diretor de TV, selecionador de imagem, né? E como que o senhor conheceu o Walter Clark? Aí já foi na fase da Globo, né? Porque aqui nós estamos na fase da Tupi. Da Tupi. Uhum. Enquanto na Tupi, vamos falar então da sua atuação, seu Zé Pedro, na ida do nosso Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Como é que foi? O Saulo Gomes era meu recente companheiro na TV Tupi. Ele é carioca, ele tinha vindo do Rio para São Paulo, lançamento de um grande repórter, que nós não tínhamos repórter. E ele veio para atuar como repórter na TV Tupi. E ficou, me conheceu, sabendo que eu era de Uberaba e tal. Ele pediu que eu viesse com ele aqui. Que o Chico tinha acabado de chegar aqui, né? Veio de Pedro Leopoldo para cá. E foi transferido. Por coincidência, o Pedro Leopoldo foi... o Chico foi transferido de Pedro Leopoldo para Uberaba para ocupar uma função que era minha na Fazenda Modelo. Eu era um tipo assim de assessor de comunicação, né? O senhor trabalhava na Fazenda Modelo e depois o Chico veio e ocupou o lugar. O Chico tinha a mesma função minha lá em Pedro Leopoldo, numa fazenda experimental também. E veio e ocupou a minha vaga. Que o senhor já tinha ido para São Paulo, tinha ido para Tupi. Então o senhor fez essa ponte entre o Saulo e o Chico. E nós... E o senhor estava lá no dia do Pinga Fogo? Estava, eu Como é que foi? Junto. Foi sensacional, né? O Saulo levou, fez a entrevista. Eles chegaram, inclusive, a mencionar a minha presença, mas eu não participei do Pinga Fogo. Era um programa muito restrito, né? Era um programa de pergunta e resposta. Foi aí que eu sempre digo que foi a partir daí que o Chico Xavier ficou conhecido nacionalmente. Ele era conhecido onde? Pedro Leopoldo e Uberaba. A partir do Pinga Fogo, ele ficou conhecido nacionalmente. E foi o sucesso que fez. E ainda faz, né? É? E ainda faz, essa entrevista ainda faz muito sucesso, que foi pro filme dele, né? Aí eu fui... E sobre as novelas, hein? O senhor também teve ali uma participação na mudança de horário, nosso chamado horário nobre. Como é que foi isso? A novela era a tradição do horário de novela, foi de uma pesquisa que eu fiz onde, em Buenos Aires, né? Espanha. Na Espanha. Visitando a Espanha, eu vi que as novelas lá eram apresentadas no horário após almoço, que era onde os prováveis assistentes, que eram as donas de casa, pudessem assistir, porque a novela era simplesmente voltada para o público feminino. Aí eu pesquei isso e falei, nós vamos lançar a novela para o público em geral. E consegui transferir do horário do almoço para o grande horário chamado horário nobre da televisão. Foi muito discutido lá? Foi muito debatida essa mudança que o senhor propôs? Foi. A novela era do horário diurno, passou para o horário nobre, né, das 20 horas, que atingiu o grande público, tanto masculino como feminino. E permanece, né? E permanece. Então foi uma mudança acertada. Nós chamamos de sanduíche, né? Apresentava um filme, uma novela e outro filme. É o sanduíche de filme com novela. E sobre novela ainda,
a novela Direito de Nascer. Tem uma foto aqui que nós vamos comentar também sobre o livro, viu, Isabel? Que o senhor trouxe para Uberaba os atores, o elenco. Por que foi que o senhor trouxe? Onde que o senhor trouxe? Onde que eles visitaram Uberaba? Quando chegou o elenco Direito de Nascer aqui, que nós descemos no aeroporto aqui, a cidade parou, né, para receber o elenco, que era artistas famosos, né? E sobre a primeira Copa do Mundo que o Brasil participou, que foi transmitido ao vivo, o senhor também estava lá? Foi 62 no Chile, eu fui ao Chile, Não, eu não fui ao Chile. O Brasil foi no Chile, quando foi em 70, 62. 66 é que eu acompanhei a Copa do Mundo. Eu fui na Inglaterra, em Liverpool, assistir a Copa do Mundo, ao vivo, a convite da televisão. E nós perdemos, não tive a alegria de assistir o Brasil. Aí, quando retornamos, na próxima Copa, eu fiquei com receio de ir, o Brasil ganhou, fui no México, né? Porque eu não consegui ver a seleção brasileira campeã. Agora, Seu Zé Pedro, e como é o sentimento atual do senhor ver a história profissional do senhor sendo retratada nesse livro da minha colega, da Isabel, da jornalista Isabel Dorinec? Eu tirando os discos aí dos descontentes familiares, eu só tenho elogios a fazer, porque ela retratou fielmente tudo aquilo que eu relatei a ela. E qual é esse descontentamento familiar? É por causa do segundo casamento, que o primeiro é tradicional, família mineira, aqui, né? Fui casado aqui, primeiro casamento, e ao me transferir para São Paulo, foi quando eu tive contato a primeira vez com a minha segunda, que foi minha secretariazinha, coisa mais linda do mundo, né? Mas, fora isso, o restante da obra está impecável. Para mim está. Tirando... Isabel, como é que foi que nasceu esse despertar? Como é que você chegou até a história do seu José Pedro? Então, eu acho importante falar que Deus me manda anjos, né? Então existia, porque ele foi desenvolvido um trabalho de TCC, existia uma grande história a ser escrita. TCC do seu curso de jornalismo. Curso de jornalismo. E uma amiga, uma grande amiga, Helena Marques, ela nos uniu, né? E a partir daí surgiu essa história e inclusive foi na época muito elogiado pelos professores e eu falei, nossa, eu tenho que lançar esse livro, eu tenho que arrumar uma forma para lançar esse livro e agora está se concretizando. Nesse período, ele estava, depois que ele saiu de Cuiabá, né, porque ele estava em Uberaba, devido inclusive à necessidade de conviver com a família, ele estava em Uberaba, e inclusive cuidando da dona Mirtz, que é a segunda esposa, que estava já no estado, né, um pouco complicado de saúde. E assim, mas nós tivemos, Vacira, foi uma experiência fantástica, porque nós estivemos em Araxá. O livro é um livro reportagem, biografia, onde que eu conto a trajetória dele desde quando ele nasceu, né? O que ele viveu em Uberaba, e assim, eu fui muito fiel e tive muita liberdade do Sr. Freitas para falar inclusive de traumas de infância, em relação ao pai, né? É uma história que realmente choca, porque eu costumo falar, e o Luiz Gonzaga, que é um dos personagens, falou assim, você desnudou o Freitas, e realmente ele me ofereceu essa magia que foi escrever sobre a vida dele. Escrevi na primeira pessoa, com todas as impressões que tive das pessoas, todos os fatos, os acontecimentos. Eu tentei humanizar a escrita, trazendo, né, o abre aspas, o maior número de falas reais, né, falas dos personagens. No começo, como eu gravei tudo, eu ainda queria fazer um audiobook,
mas como foi um TCC, infelizmente não teve como desenvolver, porque a edição é um processo muito complexo e, assim, foram horas e horas e horas, nós sentávamos, nós ficávamos conversando às vezes 4 horas e eu gravava tudo e escutava aquilo tudo de novo. Realmente, assim, foi uma coisa muito fantástica. E o livro foi escrito em quanto tempo? Bem, Vacira, foi TCC, então são 6 meses, né, de um semestre, tirando o começo do semestre e o final do semestre, que não vale, 4 meses. Eu fiquei praticamente 2 meses desenvolvendo o projeto, né, e mais 2 meses para acabar de escrever. Tive como orientadora a Indiara Ferreira, que é uma pessoa que acreditou no projeto, acreditou. Tem até uma historinha bacana que eu falei assim, gente, quando eu passei pela faculdade, naquela correria, 2 trabalhos, já era mãe, e a Indiara, e todo mundo falou assim, nossa, mas a Isabel vai escrever um livro? A Indiara, não, ela vai escrever um livro, eu vou ser orientadora dela. Entendeu? Então, assim... qual o tempo, né? Né? Então, assim, a Indiara acreditou, a Indiara me motivou e graças a Deus deu tudo certo e a gente está conseguindo prestar essa homenagem merecida, porque eu acredito fervorosamente que ele merecia essa... E o acervo fotográfico, você pesquisou no arquivo dele, pessoal? Onde foram essas fontes? Então, ele é muito cuidadoso, né? Guardava tudo e dentro de uma caixa, fotos, artigos. Eu tive o descuido de entregar para ela tudo. Aí confiou? Ela fez uso do meu arquivo pessoal. E eu não escondi absolutamente nada. Autorizei ela a folhear tudo. E resultou nisso. Né? Nessa obra literária, né? Pois é. Isabel, e a sua sensação, depois de ver toda essa história, essa riqueza, não só no nosso mundo da comunicação, mas como um todo, você se sente assim, abastecida com muita informação? Qual que é a sensação que você tem? Eu tenho assim o cuidado de falar que eu fui só a pessoa que escreveu, né? A história dele, as oportunidades, as pessoas me ofereceram, ele me ofereceu grandes fontes, ele me ofereceu o mundo dele ali numa caixinha e nas falas dele, nas histórias também dos personagens. Então, é uma grande emoção você poder colocar e você poder... Uma coisa que eu tinha muito era que eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Eu sempre tive vontade e essa história veio na minha mão assim e eu realmente fico emocionada, não no contexto profissional, mas uma realização pessoal, uma realização de um sonho. E lógico, quando a gente escreve um livro, você que também já escreveu, a gente sabe da receptividade profissional que a gente tem em relação a isso. Mas é uma realização muito mais pessoal do que profissional. Seu Zé Pedro, o senhor viveu lá o início da TV, depois pegou mudanças de outras TVs. Hoje, que análise que o senhor faz da TV brasileira? Eu não gostaria nem de fazer uma análise assim profunda na televisão, porque está bem claro, hoje é um veículo aberto, né? Eu acho que ela fugiu muito dos princípios que nós, na época, nós tínhamos de responsabilidade, de só dizer, podendo comprovar, porque isso era uma regra que nós tínhamos, né? Você vai dizer, mas você vai comprovar. Se não tinha como comprovar, era praticamente proibido dizer, né? Agora, eu queria acrescentar sobre a Isabel que ela foi tão interessada na minha vida que fez questão de visitar a minha querida cidade de Araxá, onde eu passei uma temporada de infância e de juventude. Uma das paixões da minha vida é Araxá. Ela foi lá e entrevistou meus velhos amigos, né?
Jogador de futebol. Abandonou a carreira para cuidar da família, para casar, para responsabilidades da época. Mas ele chegou, inclusive, a jogar no Fabrício, aqui de Uberaba, com grandes louros, né, no futebol amador. E tinha, inclusive, possibilidades de ter um crescimento. Tanto é que os amigos dele que jogaram com ele foram aí para grandes times do Brasil. E ele decidiu, para cuidar da família, né, inclusive para cumprir com as responsabilidades da época, ele abandonou o futebol e foi trabalhar. Foi diretor da TV aqui em Uberaba também, né? Aqui em Uberaba eu fui diretor comercial, né? Eu fui em TV Rio Preto também, eu passei uma temporada. Lá eu fui diretor geral da TV Rio Preto. Em São José do Rio Preto? Em São José do Rio Preto. Eu fui diretor geral da televisão lá. O senhor escrevia poema também, né? O senhor escrevia muitos poemas, ainda então, escreve? Tem poemas aqui no livro. Alguns estão aí, outros foram rasgados e escondidos ou queimados, né? O senhor ainda escreve? Muito pouco. Assiste TV? Para mim mesmo, a vista está muito ruim. Evacira, para complementar a sua pergunta, ele estava aqui na época da gravação da Dona Beija, da novela da Dona Beija, na antiga, né, extinta TV Manchete. Inclusive, ele era responsável por pegar a Maitê Proença aqui em Uberaba e levá-la a Araxá. E ele também, isso aqui ainda na TV regional, TV Uberaba, né? E ele foi responsável, inclusive, por várias doações ao Museu Dona Beija, como que se fala? Fugiu o nome. Das roupas que a personagem usava durante a novela foram doadas. Eu consegui o vestido que a Maitê usava do personagem. Eu consegui o vestido dela para colocar no museu lá. Nesta época, o senhor me contou aqui no início, antes da gente começar a gravar o programa, um colega do senhor que está aqui, que é o José Félix, que trabalhou na época, cinegrafista, que vocês se conhecem. Né? Na época que você era diretor, ele estava lá na TV. Na TV Uberaba. Na TV Uberaba. Tem muitas pessoas aí que conhecem o trabalho e que esteve com o senhor durante essa fase, né? Pois é, nós estamos gravando o programa hoje, que o senhor José Pedro de Freitas está completando 89 anos, não é isso? Mas parabéns para o senhor, e é uma honra receber o senhor aqui no estúdio do Programa Movimento, que é aqui, né, na Câmara Municipal, no Poder Legislativo, nesse Salão Nobre. Então está participando desse aniversário do senhor, é uma alegria para nós, né, Isabel? Com certeza, Vacira, com certeza. E o senhor agora, depois do livro lançado, o senhor vai ficar mais um tempo em Uberaba, vai retornar, muda alguma coisa? Eu retorno na madrugada, após o lançamento, eu retorno para Cuiabá. Veio Uberaba especialmente para o lançamento? Especialmente para isso, É um contentamento também, não é, Isabel? É um presente, como você fala. Realmente é um grande presente e eu acho que igual eu falei, eu tomo sempre o cuidado, Evacília, de falar que não fui eu que fiz, né? Mas foram um conjunto de pessoas, né, que eu falo que são anjos que Deus coloca na nossa vida, para que a gente cumpra de uma certa forma as nossas determinações, inclusive falar num contexto não espírita, mas espiritualista. Você encaminha mesmo, né, o diálogo para esse contexto. O último dia a última entrevista que eu fiz com Freitas antes de finalizar o livro, teve uma cena, você já viu aquele déjà vu? Fala assim, gente, eu já vi isso, né? Eu já vi isso. Então eu olhei ele no apartamento e eu me lembrei de que por um período, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu sempre sonhava com ele com a mesma cena. E quando eu vi aquela cena, eu simplesmente falei, eu estou no caminho certo, é esse o caminho. Então, assim, existe um contexto, né, nessa trajetória toda. Eu que sou, inclusive, fui criada na doutrina espírita,
essa questão dessa ligação dele com o Chico, essa questão dele ter, inclusive, feito ele que antecedeu, né, o Chico Xavier na Fazenda Modelo. Então existe uma série de fatores que, se a gente for colocar, eu não cito essas questões porque o livro é uma história, né, mas eu, enquanto pessoa, acredito que houve sim eu falo que uma condução, né, do universo para que esse livro fosse escrito. E quando você colocou o ponto final, falou, terminei, é o ponto final, ficou assim, não, esse é o final mesmo? Ou depois falou assim, será que eu poderia ter colocado mais alguma coisa? Ficou o ponto final. Ficou. Faltou por falta de o tempo, né? Eu queria, por exemplo, ter colocado um depoimento da Ana Maria Braga. Eu queria ter colocado um depoimento de Denis Carvalho. Porque a Ana Maria Braga, ela inclusive foi o Freitas que descobriu a Ana Maria Braga, descobriu a Mauri Júnior. Eu lancei ela. Lançou ela na televisão. Ela trabalhava em Rio Preto. Ela junto com a Mauri Júnior. Eu é que conduzi ambos para a televisão Tupi. Da Tupi eles desviaram para a Globo, não foi? Foi. Então, assim, são N fatores que o senhor Freitas ele fez e que merecia ser colocado no papel. A história quem escreveu foi ele, eu só coloquei no papel. Instrumento. Só um instrumento. E a capa é bem bacana também, né? Olha aqui. Foi desenvolvida pelo Tiago Borges, Tiago Ferreira, é um arte finalista, jornalista também, né, que já inclusive passou por vários processos importantes, ele que desenvolve aí, desenvolveu a revista da BCZ, desenvolveu a revista também da Academia, né, de Letras, e houve também a diagramação do Eurípides, né? O Eurípides, meu Deus, está fugindo todos os sobrenomes agora. Campos, que também é nosso colega, e a orientação da Indiara Ferreira. Também é importante ressaltar a parceria, né, com a Prefeitura Municipal de Uberaba, quer dizer, o Denis Silva, enquanto secretário de Comunicação, ele acreditou no projeto, né? Quando eu mostrei o projeto para ele, quando eu mostrei, inclusive, o livro já estava escrito, estava impresso, alguns exemplares, e ele acreditou no projeto, e aí a gente foi organizando as coisas para que realmente a gente conseguisse lançar esse livro. Mas são histórias que têm que ser eternizadas mesmo, né? Tem que ser perpetuada aqui dentro do nosso cenário para as pessoas conhecerem quem esteve assim pavimentando onde que nós chegamos hoje, né? Parabenizo muito o senhor por todo o trabalho, né, que foi feito, você também, Isabel. Não posso deixar de falar, Evacira, a Prefeitura Municipal em si, né? Hoje a Fundação Cultural disponibilizou o Memorial Chico Xavier, né? Para o lançamento? Para o lançamento, eu recebi muito apoio do professor Antônio Carlos. A Keila Risseto também, que assumiu depois a secretaria, ela também apoiou muito esse projeto. Quer dizer, realmente eles acreditavam que o senhor José Pedro de Freitas merecia ver a sua história publicada. Estamos aqui então com o livro José Pedro de Freitas, né? Um comunicador da TV brasileira, um uberabense. Bom, nós terminamos por aqui. Agradeço imensamente a presença do senhor, sua presença, viu, Isabel? Eu agradeço, sensibilizado. Eu só quero acrescentar o seguinte, que o comentário que eu já fiz e vou refazer na solenidade do lançamento, é que eu vou repetir o que eu já disse, sem que eu quisesse ou que eu pedisse, de repente a minha vida virou livro. Na realidade, sabe o que ele está fazendo, Evacira? Ele está assim, tirando a responsabilidade dele e colocando em mim. Pode assumir, porque é uma bela história, né? Uma bela história a ser contada e ser socializada com a gente também. É uma história de vida.
É uma história de vida muito rica, né? Muito importante para a gente tomar conhecimento. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Eu entrevistei o seu José Pedro de Freitas e a Isabel Durinec. Muito obrigada por sua companhia e até breve.